Como eu havia dito, Devarim, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, gostaria de ler essas palavras aqui, que foram escritas por Moshe Rabbeinu. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que o Eterno jurou a vossos pais. E te recordarás de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te levou nestes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar e para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu, te fez padecer fome e te fez comer o maná que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo o que sai da boca do Eterno. Disso vive o homem. Tua roupa que levas sobre ti não se envelheceu, e teu pé não se inchou nestes 40 anos. E saberás em teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Eterno teu Deus. E guardarás os mandamentos do Eterno teu Deus, andando em seus caminhos e temendo-o. Interessante que Mashiach Yeshua, Mashiach Ben Yosef, quando vem, sabemos a história, ele é colocado à prova, o adversário vem, e ele cita 3 versículos da Torá. Um desses versículos é justamente esse que acabamos de ler. O Eterno quer nos ensinar algo, que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Hashem. E você pergunta, não, mas tudo que sai da boca de Hashem, eu sei o que é a Torá. Não só isso. Tudo que sai da boca de Hashem, é óbvio, isso é um antropomorfismo. Hashem não tem boca, ele é incorpóreo. Ou seja, tudo que ele diz, tudo que ele determina, nós devemos aceitar. São palavras, às vezes, muito bonitas de nós ouvirmos, mas muito difíceis de colocarmos em prática. Se Hashem determina que você deve, naquele ano, ganhar uma fortuna, puxa, que beleza! Muito fácil manter a sua fé, a sua emuná em Hashem. Mas se Hashem diz que naquele ano você tem que passar um sofrimento, uma crise financeira, uma enfermidade, que Deus nos livre, será que você vai se manter firme também, com essa mesma emuná, essa mesma confiança no Eterno? Você fala, por que o Eterno faz isso? Acabamos de ler, para saber o que existe no nosso coração. Porque você só vai descobrir o que existe no coração de uma pessoa quando essa pessoa é colocada do avesso. Só que para colocar uma pessoa do avesso, não é através de aulas, não é através de meditações, é através de aflições. Por isso o Eterno diz, te levei para te afligir. Mas não só te afligir, também te dei um maná, também te dei algo sobrenatural para você ter as duas coisas. E é exatamente isso que todo aquele que serve a Hashem tem em sua vida. Vai ter um dia, vai estar comendo maná, vai estar agradecendo ao Eterno, vai estar ali na presença divina, em contato com a luz. Mas vai ter outro dia que parece que está dando tudo errado. E está dando tudo errado. Todos nós, se você é um servo do Eterno, e ainda num sentido mais amplo, toda a humanidade, toda a criação, em determinados momentos de sua vida, surgirão situações que irão nos testar. E aqui nós lemos que o Eterno nos levou no deserto por 40 anos. Vamos tirar logo a primeira lição. Por que o Eterno nos levou para o deserto por 40 anos? Porque 10 vezes ele foi provocado. Veio a 9ª provocação, até que veio a 10ª provocação. Os espias convenceram Moshe Rabbeinu, o Eterno falou, Moisés, envia por ti, ou seja, por tua conta e risco, eu não estou patrocinando essa empreitada. Vão 12 espias, se dividem,
quando voltam não com boas notícias, mas com Lashon Mará. O Eterno fala: cansei. 40 dias espiaram, 40 anos no deserto. Só vai entrar na terra Caleb e Josué, porque tiveram um coração diferente. E nós vamos analisar isso agora. Como eu falei do livro, que eu estou lendo recentemente, esse livro se chama O Jardim da Emuná, do Rabino Shalom Arush. E ele vai explicar sobre esse conceito da Emuná, como treinarmos a nossa Emuná, como estarmos em conexão, como aprimorarmos, como vivermos, segundo o que o Eterno quer que nós façamos. E como eu disse no início, é interessante porque muitas das coisas que eu li nesse livro confirmaram o que eu já tinha ouvido o Rosh falar nessa Parashiot, Ou seja, trazendo de certa forma uma confirmação do Eterno. Então eu gostaria de abrir o livro, aquele que tem um livro em sua casa, está na página 45, e ele vai explicar que a Emuná se divide em 3 níveis. O primeiro é o nível básico, é a crença firme de que tudo vem de Hashem, por meio da perfeita providência divina, até mesmo o menor e aparentemente insignificante acontecimento. Quem tem esse nível de Emuná? Quem está servindo a Hashem. O ímpio não tem. O ímpio está andando, sofre um acidente, e ele pensa: puxa, logo agora que eu consegui minhas férias, estou acidentado e não vou poder usufruí-las. A lei de Murphy me pegou, pensa o ímpio, não é mesmo? Que anda em escuridão. Acha que os acontecimentos do mundo se dividem em sorte e azar. Ele teve azar e se deu mal. Cegueira espiritual. O nível intermediário diz que, além de ter uma perfeita emuná básica, a pessoa no nível intermediário acredita que tudo que Hashem faz é para o bem. Lembrando do Rabino Akiva, Nahum Gamzu, o Gamzu Letová. Não basta só você crer que tudo está no controle do Eterno, mas é necessário entender que tudo o que acontece na sua vida e na minha vida é para o nosso bem. E esse já é o nível intermediário. E o nível superior de Emuná? Além da sólida Emuná de nível básico e intermediário, o indivíduo no nível superior acredita que Hashem faz tudo com um propósito específico e tenta entender a mensagem de tudo o que ele faz. Ou seja, a pessoa sabe que o Eterno está no controle, sabe que tudo é para o bem, mas ela tem um plus. Quando algo acontece na vida dela, ela para, medita, busca o Eterno para entender por que daquilo. Por que aconteceu aquilo? Seja bom ou seja mal, o que o Eterno está querendo ensinar a ela? Então, uma pessoa, para ter uma jornada tranquila, para ter uma jornada bem-sucedida nesse mundo de Asiá, para cumprir o seu propósito, a sua correção, que os sábios explicam o Tikkun, não é necessário, mas é fundamental que ela alcance esses 3 níveis de Emuná, porque se ela não alcançar, mais cedo ou mais tarde, ela infelizmente irá sucumbir. O que acontece com os espias? Vamos voltar um pouco à Torá, ao livro de Bamidbar no deserto. No capítulo 13, versículo 27, vamos dar uma lida. E contaram-lhe a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e dela também emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, aí entra o problema, O pronome de adversidade, dizem os sábios. Porém, o povo que habita na terra é forte, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e vimos ali também nascidos do gigante. Não bastasse ter gigantes e muralhas, ainda tem vizinhos perigosos. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu, o Jebuseu e o Amoreu habitam na região montanhosa, e o Cananeu habita perto do mar, e sobre a orla do Jordão. E Caleb fez o povo calar diante de Moisés e disse: subamos e herdemo-la,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: não poderemos contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vemos gente forte, os filhos de gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então, primeiramente, o que acontece? A terra é boa, mas o povo é perigoso. Aí se levanta Caleb, um homem que tem os níveis de Emuná, e fala: não, nós vamos prevalecer. Por que nós vamos prevalecer? Porque o Eterno é conosco. Prevalecemos contra o Egito, prevalecemos contra Og, o rei de Baxã, e vamos continuar prevalecendo. O Eterno nos deu a terra. E aí, como não bastou a primeira reclamação, a terra era boa, o povo era perigoso. Agora a terra é ruim, tudo é ruim, e no final das contas, o que os espias estão dizendo? Que o Eterno é que é ruim. Porque foi o Eterno que deu a terra, o Eterno que prometeu. Você fala: como essas pessoas que viram o mar se abrir, que viram o maná cair, que viram o pilar de fogo, a nuvem, que viram a Sheriná, como elas chegaram a essa conclusão? Porque elas não conseguiram ser trabalhadas pelo Eterno, elas não conseguiram entender que elas tinham que desenvolver esses níveis de Emuná. Quando você vê o mar se abrir, qual é o seu mérito? Nenhum, o mar se abriu. Quando cai o maná, qual é o seu mérito? Nenhum, o maná caiu. Fala: quando é que você vai alcançar o seu mérito? Quando vier uma aflição, quando vier um sofrimento e você souber passar por ele da forma correta. Diz o Pirkei Avot, diz o Talmud, dizem os sábios, que a 10 provas foi submetido a Avraham Avinu, mas de todas elas ele saiu vitorioso. Primeira prova, tem que largar tudo, largar seus parentes, largar seu conforto, sua comodidade, para ir para uma terra que ele nem conhecia. Quando chega na terra tem seca. Fica o máximo que pode e não dá, vai para o Egito. No Egito roubam sua esposa. Sai do Egito. Até que a última prova é sacrificar o seu próprio filho. E ele sacrifica, dizem os sábios. Então, depois disso, o Eterno diz para ele: Avraham, agora eu sei que você é completo. Sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Então, se nós estamos dispostos e queremos servir o Eterno, o que nós precisamos entender? Primeira coisa, todos sofrem. Você fala: eu quero viver sem sofrimento. Infelizmente, a única religião que tem como slogan "pare de sofrer", eu não sei se eles não sofrem. Eu acho que eles sofrem também. Acho que não existe isso. Mas qual é a grande diferença de um justo, de um tzadik, para um perverso? O justo sofre, mas ele entende que o Eterno está no controle daquele sofrimento, ele entende que aquele sofrimento é bom para ele, e ele para e faz tchuvá. Ele se analisa e pensa: o que eu estou fazendo que eu tenho que melhorar? O que o Eterno está me informando? O que o Eterno está me disciplinando, me ensinando? O perverso? Não. E a pessoa que não tem os níveis completos de Emuná? Aí nós vamos ver essas pessoas. Se a pessoa não tem os 3 níveis completos de Emuná, como eu disse, ela dificilmente vai completar a sua jornada. Porque ela vai ter uma Emuná enquanto ela está no controle das situações. Enquanto ela está na posição de comodismo. Mas quando começar a vir o aperto, quando começar a vir as dificuldades, o que essa pessoa vai dizer? A terra é boa, mas tem gigantes. Não quero não. Não quero essa Torá não. Eu quero voltar para o Egito. Eu não quero Moisés, eu não quero Arão. Eu não quero nada disso. Nós vemos isso até num personagem clássico, muito famoso, chamado Jó. A interpretação de Jó pelo cristianismo, me perdoa, é uma lástima, como todas as interpretações do cristianismo. Para você entender a Bíblia, que é um livro
judaico, você tem que professar uma religião que é o judaísmo. Já vi pessoas falarem que o sofrimento de Jó é porque ele oferecia sacrifícios a esmo. Gente, pelo amor de Deus. O sofrimento de Jó está claro e nós vamos ver isso. O que acontece com Jó? Surge o adversário trazendo uma acusação. O Eterno analisa aquela acusação e fala, tudo bem, você pode causar um dano a Jó, só não toca na vida dele, ou seja, não mata. Jó perde suas riquezas, perde seu filho, sua mulher chega para ele e fala, homem, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí nós vemos que Jó tinha os 2 primeiros níveis de emuná. Ele vai falar para ela, mulher, você está agindo loucamente como uma incrédula? Acaso nós aceitamos as coisas boas que Deus nos dá e não vamos aceitar as coisas ruins? O que Jó está captando? Tudo que Deus está dando tem um propósito e ele vai aceitar e ele está aceitando. Só que não para por aí, porque vem todas essas coisas, só que Jó ele não vai parar e se autoanalisar para ver por que aquilo aconteceu, o que ele tinha que retificar, o que ele tinha que corrigir. E ao não fazer isso, o que acontece? Vem um outro sinal mais forte ainda. Até que chega um momento que ele está com uma doença extremamente complicada. Fala que ele pegava caco de telha para se coçar. E quando chega naquele momento, quando ele é aflito naquela intensidade que ele é colocado do avesso, aí vem à tona qual era o problema de Jó. E qual era o problema de Jó? Muito simples. Você vai ver que tem versículos que ele começa a dizer, de uma forma ou de outra, que ele era inocente e estava sendo castigado, logo o Eterno não era justo. Ou seja, ele, para se justificar, começa a injustificar o Eterno, começa a colocar a culpa no Eterno. Fala, puxa, mas por que isso? Gente, é um item de fábrica. Dizem os sábios que o grande pecado de Adão não foi comer o fruto. O grande pecado foi não ter feito techuvá. Quando o Eterno chega para Adão e pergunta, Adão, cadê você? O que Adão poderia ter respondido? Mestre do universo, me perdoe, descumpri a tua instrução, descumpri a tua Torá, comi o fruto. Mas o que Adão faz? A mulher que o Senhor me deu, ela me fez fazer isso. Ou seja, ele bota a culpa na mulher e no Eterno que deu a mulher. E dizem os sábios que esse é o grande pecado de Adão. Jó está fazendo a mesma coisa. Ele tem amigos e os amigos estão tentando inferir a ele algum pecado, mas ele não tinha esse pecado. Ele não tinha cometido nenhum pecado no sentido de homicídio, um adultério, alguma coisa grave que daria um juízo para ele naquela proporção. Aí até que um outro amigo jovem pede licença, né, fala, olha, eu aguardei a sabedoria falar, a sabedoria não falou, então vou explicar. Ele diz, Jó, o teu problema é esse, você se justifica e para isso injustifica o Eterno. Quando o jovem fala isso, o que acontece? O próprio Eterno se manifesta. Dá uma lição em Jó, e o que acontece com Jó? Ele capta. Ele diz, antes eu conheci o Eterno de ouvir falar, agora eu vejo, ou seja, uma figura de linguagem dizendo, agora eu compreendo realmente. E aí ele aprende, faz essa correção, faz esse tikkun, e aí recebe muito mais de volta aquilo que ele havia perdido. Gostaria de ler agora o livro, na página 50, que ele vai abordar justamente isso. Está escrito, culpar os outros pelos nossos sofrimentos é o erro mais trágico do mundo. Aquele que culpa o outro, não importa quem, não apenas enfraquece sua emuná, como também perde a intervenção divina, que receberia se tivesse rezado a Hashem. Sem receber a intervenção divina, a vítima cai nas mãos de seu algoz. Qualquer purgatório é um paraíso se comparado a cair nas mãos de um ser humano cruel. Quando você percebe que está sofrendo porque não roga a Hashem e começa então um processo de reza, busca espiritual e techuvá, muitas vezes vê milagres. Exemplo clássico, o rei Josias estava vivendo um padrão nas terras de Israel completamente oposto à Torá. Alguém achou a Torá no templo, leu para ele, o que ele fez? Techuvá.
E o que aconteceu com ele? Pelo mérito dele, ele trouxe expiação à geração dele. O Eterno falou, essas coisas não trago na tua geração, mas virá sobre as outras gerações. Continuando. Não apenas o algoz para de lhe causar sofrimento, como ele se torna um amigo leal. Difícil imaginar? O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse, em Mishlei, Provérbios 16, 7, quando Hashem favorece os caminhos do homem, até seus inimigos ficarão em paz com ele. Aqueles que se consideram mártires, que sofrem sem motivo, são os principais candidatos a continuar sofrendo. Aqueles que sofrem, mas não ativam a emuná, se enquadram em uma das três categorias seguintes. Primeira categoria, os desamparados. São pessoas que têm de lidar com elementos mais poderosos, como policiais, juízes, autoridades fiscais, gerentes bancários ou chefes. A falta de emuná as faz acreditar que são vítimas desamparadas, e elas ficam, portanto, mais vulneráveis à frustração, desespero e depressão. Em casos extremos, pode até pensar em suicídio. Segunda categoria, os iguais. São vítimas que se consideram iguais a seus algozes. Em casos assim, o ódio ocupa o pensamento da vítima constantemente, dia e noite. Essas pessoas podem perder o sono por dias, semanas e até meses planejando vingança. Em outros casos, elas se humilham se rastejando ou adulando quem as atormenta. Vou fazer uma pausa aqui. Por que o Eterno fala, a vingança é minha, eu aqui retribuo? Muito simples, gente. Quantas vezes surge alguém em nossas vidas, um inimigo, um chefe, um professor, um vizinho, um parente, que começa a nos perseguir, começa a ser uma pessoa antagônica, e a gente acha que se a gente se livrar daquela pessoa, tudo vai dar certo. Só que o Eterno fala, a vingança é minha, espera. Porque muitas vezes essas pessoas são apenas uma vara de correção nas mãos do Eterno. E existe algo que nós devemos aprender. E quando nós aprendemos isso, como que por um milagre, a pessoa ou muda sua atitude ou simplesmente desaparece da nossa vida. Agora, se nós não aprendemos isso, se nós continuamos a focar na pessoa, nós nos assemelhamos a um escravo que é açoitado pelo seu chefe e fica discutindo com a vara, tentando fazer com que a vara tenha piedade dele. Não tem cabimento. Se o escravo está sendo açoitado pelo seu patrão, pelo seu dono, ele tem que pedir clemência ao patrão e não à vara. Então, esse conceito se tornou muito claro, porque você pensa, puxa, aquela pessoa me fez um dano, por que eu não posso ir lá eu mesmo e causar um dano a ela? Porque muitas vezes esse dano, ou você merecia sofrer porque você está pagando uma dívida do seu passado, ou o Eterno quer que você aprenda algo. Então, se você for fazer algo contra aquela pessoa, você está fazendo, na verdade, algo contra a vontade divina. Então, espera, aguarda e confia no Eterno, que tudo vai dar certo. E a terceira categoria, essa é interessante, conheci pessoas assim, né? O Rabino chama de os da conversa fiada, conversa mole, né? São as pessoas que dizem a Hashem, entre aspas, eu acredito que tudo vem de Hashem, mas não mereço isso. E assim por diante. A pessoa fala, não, tudo vem de Hashem, mas puxa, isso eu não mereço. Não, meu filho e minha filha não merecem isso. Por que isso comigo? Não, eu confio no Eterno, eu oro, eu faço isso. Por que isso está acontecendo? Isso dá conversa fiada. Continuando. Ficamos realmente desamparados até que internalizamos o fato de que não há outro senão o Eterno. Quando entendemos que temos a livre escolha de pedir ajuda a Hashem, pegamos o destino com as nossas próprias mãos, em vez de continuar a sofrer nas mãos insensíveis e muitas vezes cruéis de outras pessoas. Me recordo da Parashá, como já falei no início, chamada Toda Circunstância é um Cenário, concentre-se no Eterno. Há muito tempo atrás o Rosh trouxe essa instrução. Fala o que fala essa Parashá? Algo muito simples, uma revelação que o Eterno deu ao Rosh,
E hoje temos a confirmação dessa revelação. Não pense no mundo como algo que está aí para satisfazer os seus desejos, e quando algo que você não quer acontece, está tudo errado e você é uma vítima e blá blá blá. Não. Não pense que o seu vizinho, não pense que essas pessoas estão aí para te atormentar, para te causar danos e etc. Não, nada disso. Pense numa coisa: você e o Eterno. O Eterno quer ensinar algo para você, o Eterno quer ensinar algo para mim. Só que para ensinar certas coisas para cada um de nós, não basta nós abrirmos a Bíblia e lermos, não basta nós sentarmos e lermos um livro rabínico, o Talmud, o Zohar, não basta isso. Nós precisamos passar por uma situação, como já foi dita, um deserto. Precisamos ser aflitos, afligidos, precisamos sofrer. Precisamos chegar numa situação em que parece até que a presença divina foi embora e só está a gente. Então, toda essa circunstância que foi montada, por isso o Rosh Marcos fala do cenário, na verdade é apenas uma sala de aula. É apenas um cenário realmente que foi montado para você aprender algo específico para a sua alma naquele momento. Se você aprende, Baruch Hashem. Caleb e Yehoshua aprenderam. Eles passaram todas as privações, todas as dificuldades e aprenderam. E falaram: não, esse povo é o nosso pão, a terra é conosco, vamos destruí-los, vamos devorá-los, a terra é boa. Mas se você não aprende, aí que a vida pode se tornar um local muito perigoso, quase até um inferno nesse mundo. Falo quase porque os sábios dizem que 1 minuto no Guerrinã é pior do que o sofrimento de uma vida toda. Se o Eterno te aflige, te leva numa situação complicada, que você não tem o que fazer para você aprender algo e você não aprende, sabe o que acontece? Recuperação. Aqueles que lembram do tempo de escola, você aprende e tem a prova. Se você não passa na prova, dê tchau para as suas férias, dê tchau para os passeios, dê tchau para os lazeres. Você vai ficar estudando mais e vai fazer outra prova. E se você não passa, repete de ano. E aí você vai ver no novo ano seus amigos indo para uma outra série e você repetindo tudo aquilo. Sem vontade, sem inspiração, algo muito chato. Sim, agora imagine a sua vida. Quantos sinais o Eterno dá para cada um de nós, quantos sinais você já recebeu na sua vida, e quantas vezes você parou, aceitou e abriu a Torá, a Taná e falou: Hashem, me mostra o que eu tenho que mudar. Se você fez isso poucas vezes, para e começa a fazer isso. Porque se você não faz isso, as lições vão continuar se repetindo até que você aprenda, até que chegue no momento, né, como diz no ditado popular, ou vai ou racha. E, infelizmente, muitas pessoas acabam rachando. O Eterno aguardou 9 provações a ele, até que chegou a 10ª e falou: não, agora é demais, o cálice transbordou. Os filhos de vocês vão ser devorados pelos gigantes, pois vocês vão morrer nesse deserto, e os seus filhos é que vão conquistar os gigantes e habitar na terra. É como um videogame. Aqueles que já jogaram videogame. Você está na primeira fase. Todo videogame, todo jogo, a primeira fase é a mais fácil. Você chega e passa. Aí você passa de fase e vem o quê? Vem uma alegria. Vem um sentimento de mérito, de conquista. Aí você vai para a segunda fase, terceira fase. Até que chega naquela fase que você não consegue passar. Por que você não consegue passar? Porque você não aprendeu o que tinha que ser necessário aprender para você passar nela. E aí você perde e volta tudo de novo. E você tenta mais uma vez, mais 2, mais 3. Essa metáfora é só para a gente entender uma coisa.
A vida, se você não aprender, é como uma fase de um videogame que vai ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Só que no videogame chega uma hora que você não aguenta mais e fala, cansei desse jogo. Ou você troca o jogo, ou você desliga o videogame e vai fazer outra coisa. A vida não dá para fazer isso não, gente. A vida não dá para você pedir licença, não dá para apertar o botãozinho do ônibus e saltar, pare o mundo, eu quero descer. Não dá não. Por isso que nós vemos pessoas, sejam ricas, sejam pobres, vivendo um inferno. Você fala, puxa, coitado do morador de rua, a vida dele é horrível. E os famosos hollywoodianos milionários que se matam, será que a vida deles era boa? Tudo ilusão, gente. Tudo ilusão. O Eterno está a toda a sua criatura dando os sinais, avisando, avisando. É igual um carro, isso eu vi uma vez o Laser Brewery falando isso. Acende um painel no seu carro. O que uma pessoa prudente faz? Para, leva na autorizada, na concessionária para consertar. O que um tolo faz? Ignora. O que o mais tolo faz? Quebra o sinal para parar de piscar. Fala, pronto, consertei. Pronto, parou de acender. O que o tolo e o mais tolo vão colher lá na frente? Um carro enguiçado. Infelizmente, a vida de muitas pessoas está enguiçada. Infelizmente, muitas pessoas se voltam ao Eterno, acham muito linda a Torá, acham muito lindo Mashiach ben Yosef, Yeshua, acham muito lindo tudo. Muito bem. Só que enquanto você está no controle, enquanto você está numa situação cômoda, para o Hashem, a sua emuná básica ou até intermediária, bastam. Mas quando é necessário Hashem te ensinar algo, quando é necessário Hashem moldar suas estruturas internas para que você corrija as suas falhas de caráter, as midot, aí, gente, não existe outro tratamento. Aflição, sofrimento. E aí que nós vemos quem é quem. Aí nós vemos quem é o trigo, quem é o joio. Exemplos não faltam. Você vê o rei Davi. O rei Davi comete erros, mas o Eterno fala, você vai sofrer isso. O rei Davi falou, ótimo, sofro. Ele não se justificava, ele não se esperneava, ele aceitava e sofria. Mas nós vemos outros personagens que, por muito menos, largaram tudo. Por muito menos, como diz o Jó, estava injustificando o Eterno. Adão, botando a culpa em Ravá. Ravá, botando a culpa na serpente. Mashiach ben Yosef vem. Fala, ele vem para quê? Muito simples. Um rei, Jeroboão, resolveu viver segundo o que ele achava. Ele gostou de ser rei e não queria perder essa boca, como diz nosso país, essa boquinha. E afastou as 10 tribos da Torá, criou uma própria religião. E essas 10 tribos perdidas no exílio, servindo falsos deuses, estavam afastadas. E aí o Eterno fala, não vou rejeitar as 10 tribos não, eu fiz uma aliança com Abraão, essa aliança é unilateral. As 10 tribos vão voltar, está em Jeremias 31. E o Eterno fala, eu vou fazer uma nova aliança, ou seja, vai vir alguém que vai pagar a dívida para que essas tribos voltem. Olha a história de Mashiach ben Yosef. Foi fácil. Nasceu um local humilde. Vai numa cidade, as pessoas recebiam ele. Vai na sua própria cidade, quando ele traz uma exortação, o que as pessoas falam? Quem ele pensa que é? É o filho do carpinteiro, o filho de mim? Quem é ele que acha para falar isso para a gente? Chega ao ponto de clamar ao Eterno. Pai, afasta de mim esse cálice. Só que o Eterno nos ensina uma lição. Não dá. Tem que passar pelo cálice. Todos nós, em nossa vida, temos um cálice. E nós temos que passar por ele. E Yeshua falou isso. Ele falou, você quer me seguir? Pega o teu madeiro, vem atrás de mim, e aí você me segue. Renuncie a si mesmo. E aí você serve. Se você não é capaz de renunciar a si mesmo, a carregar seu madeiro, você não serve para ser meu talmide. Isso está escrito. Ele disse isso. E um próprio Mashiach ora 3 vezes, na última vez, provavelmente, o Eterno fala não, e ele diz, que seja feita o teu desejo, não o meu desejo, e ele aceita,
e ele vai passar agora por um deserto terrível, um sofrimento terrível, não só físico, mas espiritual, como a gente vê no Salmo 22. Vai falar que touros de Baxã cercavam ele, pois a alma dele vai para um local muito complicado e ele clama a salvação, o Eterno salva ele. Isaías 53, nós vemos que ele paga essa dívida, né? Ele expõe sua alma a toda essa aflição, todo esse sofrimento. E isso no final traz o quê? O mérito, o refinamento. Então, se nós queremos servir ao Eterno, se nós temos essa porta, que é Mashiach ben Yosef, nós temos que ter em mente uma coisa: estarmos sujeitos a aceitar todas as coisas, pois vem de Hashem, são para o nosso bem e são sinais que o Eterno está nos dando. Então, eu finalizo essa parte da aula, né? Eu gostaria de chamar agora o Vlamir para dar aula de hebraico. E que não seja só, gente, um conhecimento que você adquiriu, porque, na verdade, isso é fundamental. Não tem como servir ao Eterno sem essas características. Nós vemos muitas pessoas assim que conseguem seguir até um certo ponto. Por isso que Yeshua falou: ao vencedor será dado o quê? A coroa da vida, Keter. O Lami já falou, a Sefirá. Ou seja, a luz divina. Ao vencedor, ao que for fiel até a morte. Não a quem iniciou no caminho, não quem está na metade do caminho, mas quem finalizou o caminho. Então, foca isso. Aquele seu parente que é uma pedra no teu sapato, aquele teu chefe, esquece as pessoas, são apenas varas de correção na mão do Eterno, são apenas personagens e um cenário. O Eterno quer te ensinar alguma coisa. O Eterno quer tirar algo de dentro de você e te mudar e te ensinar. Fala, puxa, mas é muito difícil. É óbvio que é muito difícil. Senão o prêmio seria... Se fosse fácil, o prêmio ia ser fácil também. Óbvio que é muito difícil. É a vida eterna. E Yeshua falou, o que se assemelha ao reino dos céus? Uma pérola extremamente valiosa. O que a pessoa faz? Vende tudo que tem e adquire. Um tesouro enterrado. Vende tudo que tem e adquire e vai cavar. Não é essa moleza, não. Então, nós somos testados diariamente. Surgiu algo na sua vida, um imprevisto, uma dificuldade? Lembre, o Eterno nos testa diariamente.